Naruto clássico é muito bom, e isso não dá pra negar. Esses dias eu tava buscando ideias pra vídeos aqui no canal e eu me deparei com alguns momentos de Naruto clássico que eu não me lembrava. E nisso, de forma despretensiosa, eu pensei em colocar quais eram os melhores momentos pra mim. E eu não consegui me decidir qual que era o melhor. E por conta dessa simples dúvida, eu fiz questão de montar todo o vídeo de hoje. Então, uma vez mais, saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou trazer o meu top 5 melhores momentos de Naruto clássico. E para esse top 5, eu não quero só falar dos momentos, eu quero relembrar junto com vocês como foi cada um deles. Como eu falei, eu pensei que seria fácil e acabei falhando miseravelmente para poder fazer isso. Mas no final das contas, eu acredito que tenha ficado bem justo. E como eu disse, esse é o meu top 5, então eu gostaria muito que cada um de vocês colocasse nos comentários a opinião de vocês, mas principalmente, coloquem o top 5 de vocês. Dito isso, sem mais enrolações, abrindo nosso vídeo, em quinto lugar ficamos com Naruto e Sasuke libertando o Kakashi. Pois é, eu abri o quinto lugar com uma cena do capítulo 14 do mangá. E o pior é que até então tudo era muito novo, tanto pra nós quanto pro time 7. Naquele momento, a principal crítica que eles recebiam como um time era a falta de trabalho em equipe, principalmente entre o Naruto e o Sasuke, que não faziam a menor questão de cooperarem. Mas bastou uma única oportunidade e um plano genial do nosso protagonista para poder mudar tudo isso. E pra mim, o principal motivo de eu ter colocado essa cena no quinto lugar é porque foi a primeira vez que a gente viu o Naruto tendo uma atitude de ninja na obra. Porque até então, pra ele foi a mais pura humilhação. Mas nessa cena, o seu plano foi muito bom. Usar toda a confusão dos clones que ele mesmo criou, se transformar numa Shuriken, passar a si mesmo transformado em Shuriken pro Sasuke. E parabéns pro Sasuke que percebeu tudo isso que o Naruto planejava só de sentir o peso da Shuriken. E quando o Sasuke joga o Naruto Shuriken na sombra da primeira, o Naruto já tinha previsto há muito tempo que o Zabuza ia desviar das duas. E por isso que ele não queria acertar o Zabuza com uma Shuriken. O objetivo dele era passar mesmo, se destransformar e jogar uma kunai no olho do Zabuza, libertando o Kakashi. E esse simples arremesso de kunai, pra mim, é uma grande virada na história do Naruto. Desse momento em diante, ele começou a ganhar o devido respeito, não só dos seus companheiros, mas de um Jounin como o Kakashi. E se esse momento ele ganhou o respeito do Kakashi, no nosso quarto lugar foi quando ele ganhou o respeito dos 3 Sanins lendários. Porque em quarto lugar nós temos o Naruto usando o Rasengan pela primeira vez. E toda a jornada até ele conseguir desenvolver esse jutsu foi muito difícil. Depois de sair da Aldeia da Folha em busca da quinta Hokage, passar mais de um mês treinando, apostar com a Tsunade aquele colar azarado, ser pisoteado pelo Kabuto, mas dar tudo de si para derrotá-lo, principalmente para poder proteger a Tsunade. Nesse momento, a frase do Jiraiya nunca fez tanto sentido. Só há uma coisa que importa se você é um shinobi, e não é o número de jutsus que você possui. Tudo que você precisa, coragem para nunca desistir. E o garoto tem isso aos montes. Eu tenho que parar de fazer essas cenas aqui. Voltando. E depois de passar tudo isso, depois de ter o seu fêmur fraturado por uma cobra gigante, ter sua perna direita danificada e sua mão atravessada, ele aperta a mão do Kabuto, não deixando ele sair. Com a ajuda do seu clone, ele comprime o chakra, segura e firme, e nessa hora ele finaliza e finalmente aperfeiçoa o seu Rasengan! Derrotando o Kabuto, mas não antes dele acertar o seu coração. E ficando numa grande luta entre a vida e a morte, a Tsunade consegue salvar ele, ganhando o respeito e a admiração da futura quinta Hokage. E dando continuidade à nossa lista, até então eu só falei do Naruto, mas aproveitando que eu tava falando dos 3 Sanins lendários, eu pensei em colocar a primeira aparição do Orochimaru nessa lista, que sem sombra de dúvidas é um dos melhores vilões de todos os tempos. Mas seria muito injusto eu colocar a primeira aparição dele aqui, já que tem uma outra pessoa que o próprio Orochimaru disse ser mais forte do que ele. E essa pessoa merece estar no nosso pódio. Então, em terceiro lugar, nós temos a primeira aparição de Itachi Uchiha. E até então, nós não sabíamos muita coisa do personagem. Apenas de que ele era muito forte e que ele foi capaz de exterminar o seu clã inteiro em uma única noite. E sejamos bem honestos, essas duas informações já são mais do que o suficiente para a gente criar toda uma expectativa em cima do personagem.
Mas a gente não estava preparado para aquela cena. A gente não estava preparado para o que seria apresentado a nós. E apenas de lembrar o barulho daqueles sinos, a única palavra que eu consigo descrever o que a gente iria ver ali é medo. E o capítulo inteiro que ele foi apresentado fazia questão de situar a gente o que estava acontecendo. Nesse capítulo mostra o próprio Orochimaru dizendo que não faz parte de uma tal organização. E desde o primeiro momento em que aqueles dois colocaram os pés na Aldeia da Folha, eles estavam sendo mais vigiados do que fronteira em tempo de guerra, ambos com Kakashi, Kurenai e Asuma os observando. E mesmo assim, os 3 Jonins foram completamente subjugados. Kurenai pelo seu Genjutsu, o Asuma pelo domínio de suas lâminas e o Kakashi com o uso do Sharingan. E esse momento foi quando nos foi apresentado Tsukuyomi. Naquela fase da luta, nos deu a entender que os 3 só iriam conseguir sair dali mortos. Mas pra sorte deles, a missão de Itachi era furtiva, ele não podia chamar atenção. E qual era a missão dele? Naruto Uzumaki. E sem grandes dificuldades, o Itachi o encontra, mas sem perder tempo, Sasuke também o encontra. Aonde ambos só saem vivos porque são salvos por Jiraiya. E nesse simples encontro nós temos 3 grandes momentos. Se antes nós queríamos ver o irmão do Sasuke, depois dessa apresentação queríamos ainda mais de Itachi, que para muitos é o melhor personagem desse anime. E agora, entrando no nosso segundo lugar, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu falhei, eu não fui capaz de colocar uma única cena, eu tive que colocar o arco inteiro. Só desse único arco eu escrevi 5 momentos. Dava pra ter feito um top 5 só desse arco. Então, em segundo lugar, nós temos o arco de resgate ao Sasuke. E sem gaguejar, esse é o meu arco preferido de Naruto. Arco esse que começa apenas por conta do nosso top 3 e top 4. Se não fosse o Naruto ficando ainda mais forte e a aparição repentina de Itachi, quem sabe a semente plantada por Orochimaru nunca tivesse germinado. E como eu falei, dava pra colocar tantas cenas aqui, dava pra colocar a despedida do Sasuke, a promessa do Naruto, todas as lutas do Quarteto do Som, a luta do Vale do Fim, Naruto uma cauda, muita coisa. E eu vou ser obrigado a fazer um vídeo inteiro falando do meu arco favorito. Porque o que nós vemos aqui, com a luta do Choji superando seus bloqueios de autoestima e defendendo seus amigos mesmo a troco de sua vida, ou a determinação de Neji, o gênio do clã Hyuga, admitindo que o Kidomaru é o oponente mais forte que ele já desafiou, mas independentemente disso, nós só conseguíamos escutar saindo de sua boca: eu não posso perder. Eu não posso perder! Ou o que falar do Kiba? Sakon e Yukon eram os mais fortes do quarteto. E mesmo assim, o lobo de 2 cabeças, ele rasga os dois ao meio e faz um feito de grande reconhecimento. Um simples Genin foi capaz de deformar completamente um dos portões Rashomon. E quanto ao Shikamaru, se isso fosse um top 10 ou um top 7, com certeza uma das suas lutas ia estar aqui. A luta dele contra a Temari é de uma beleza e de uma genialidade que no anime só foi superado por si mesmo contra a Tayuya. E a luta contra a Tayuya estava em total desvantagem, usando tudo que ele tinha para poder vencer, fazendo com que a Tayuya dançasse conforme a sua música, conforme os seus 9 passos. Mas se fosse para eu colocar alguma cena para poder ficar no top, eu não vou muito longe. Então, de maneira pseudo-definitiva, em segundo lugar, nós temos o Clash Chidori vs Rasengan. Cena que foi um baita de um callback. Nós já tínhamos um vislumbre do que iria acontecer naquela luta do hospital. Mas agora, sem interrupções, nós temos esse momento lindo. E sendo muito sincero, eu gosto muito de sacanear o Masashi Kishimoto, mas ele tomou um risco aqui em um anime shonen
onde nós temos o segundo protagonista simplesmente indo pro lado do mal, e o protagonista principal falhando miseravelmente em cumprir uma promessa de trazer ele de volta. Cara, Kishimoto deu aula aqui. E da mesma forma que eu falei que foi difícil achar um segundo lugar, montar essa lista foi difícil como um todo. Por isso, antes do primeiro lugar, que não deve estar óbvio pra ninguém, vou deixar algumas menções honrosas que eu ainda não citei ao longo desse vídeo, como Naruto chamando o Sasuke de moleque medroso, que foi um outro excelente callback do anime também, a Sakura cortando os seus cabelos contra o time do Som, o despertar da marca da maldição do Sasuke na Floresta da Morte, Sasuke usando o Chidori contra o Gaara, Naruto contra Gaara, Gaara contra Kimimaro. Todos esses momentos são merecedores de estar no top 5, mas contra o nosso vencedor não tem como. Momento que deve ser zero imaginado, tenho certeza que ninguém sabe do que eu tô falando, porque em primeiro lugar, nós temos Rock Lee versus Gaara. Não tenho o que dizer, eu tenho certeza que 99% vai concordar com o que eu falei aqui. Toda a construção do Rock Lee, toda a luta, todo o mistério envolvendo o Gaara, todo o sacrifício realizado pelo sobrancelhudo com os 8 portões, é simplesmente perfeito. Esse momento faz mais de 20 anos e mesmo assim gera um arrepio em qualquer um que reassistir. Por isso que eu faço questão de deixar essa luta em nosso primeiro lugar de forma mais do que merecida. E com a luta mais épica dos animes em primeiro lugar, esse foi o meu top 5, espero que tenham gostado, espero que tenha feito jus cada uma dessas posições, e se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, canal tá começando agora, batemos os primeiros 120 inscritos, tô fazendo o possível para trazer um vídeo por semana, mas confiram esses outros dois que eu deixei aqui nos cards para vocês, então desde já o meu muito obrigado a todos e um abraço.